Dessa sua experiência que você traz desses 42 anos, o Brasil continua chegando como favorito ou é mais um peso histórico nesse favoritismo? Tem muito desse peso histórico, mas a seleção brasileira sempre chega com favorito. Em algumas situações mais, outras menos. Se a gente lembrar 58, 62, o Brasil chegou bem, mas não chegava como favorito. Em 70, nós saímos daqui vaiados e demos aquele show. Em 94 foi a mesma coisa, classificamos lá num sufoco danado com o Romário lá no Maracanã. 2002 os caras só não apanharam, foram embora antes, que a torcida queria bater em todo mundo. Então, cara, é assim, normalmente, quando a gente vai bem na eliminatória, dá errado. Isso é só um dado histórico. E dessa vez a gente deu uma sambada na eliminatória, classificamos, porque não dá de 10 sets classificarem o Brasil ficar fora. A gente não tem um grande time. Mas, cara, jogo é jogado. Sim. Essas 8 Copas do Mundo que eu já participei, eu cansei de ver. Por exemplo, se a gente vai falar da Argentina, que é a última campeã, a Argentina perdeu na estreia para a Arábia Saudita e passou em 2 decisões por pênalti. Eles podiam ter ficado no meio do caminho como a gente ficou. Sim. Então não tem muito o que fazer, né, gente? O jogo é jogado. E cara, esse tempero especial que a gente está tendo pela primeira vez com um técnico gringo, e não só um técnico gringo, né, mas o técnico, né? Porque se ele não for unanimidade, é 90% ali de pessoas que aprovam ele tá lá. Você acha que vai fazer diferença ou na hora que chega lá é jogo jogado? A gente tem duas situações que a gente precisa observar com cuidado, e é uma discussão mais profunda, mas a gente normalmente nisso costuma ficar no raso. O que acontece? A maioria desses jogadores jogam fora, né? Dos principais jogadores da seleção. E eles saem daqui com 18 anos. Então eles saem como protótipos de jogadores e lá fora eles se tornam jogadores. Vocês são médicos, sabem disso. O cérebro está formado aos 30. Aos 18, essa parte frontal, que é decisão, cognição e tal, está sendo formada. É aquela coisa do repetitivo, do reflexo condicionado. Então, eles aprendem a jogar lá fora com tomada de decisões que os treinadores impõem, né? E aí vem o questionamento desses últimos anos que o técnico brasileiro não conseguia trabalhar na maneira que os estrangeiros jogam. A maioria dos nossos principais jogadores jogam na Europa. Então agora, com a chegada de um técnico estrangeiro, não tem mais desculpa. Os jogadores jogam lá fora, o cara joga lá fora, então eles têm uma identidade comum, né? Eles têm uma identidade comum. Mas o que sempre fez a gente ganhar uma Copa do Mundo? Ser diferente. Individual, né? Qualidade do jogador. Instinto. A gente deixou de lado o instinto. Hoje, na minha visão, a gente vive num limbo. A gente deixou de ser aquela loucura que a gente era, contando demais com o talento, que secou, e não dá para ser racional como os caras. Então, nós não temos identidade, a gente não é nada, futebolisticamente falando, né? A gente está num limbo. E esse limbo é muito ruim, porque o que faz um time ser vencedor, que é a tua primeira pergunta, principalmente personalidade e identidade. E a gente vê a nossa seleção despersonalizada, sem identidade, apostando tudo agora num treinador. Nunca no futebol brasileiro de seleção se apostou num técnico. Nunca. Então estão achando que o técnico vai resolver. Ele pode resolver? Pode, por causa disso que eu falei. Agora os caras falam todos a mesma língua. Eu não gosto de um técnico estrangeiro na seleção brasileira, porque vai de encontro mais ou menos isso que eu falei. É identidade nacional. É botar a camisa. É dar sorte. É dar certo. Tudo isso é um monte de conjunção de situações, de fatores que convergem para uma coisa. E a seleção brasileira, cara, o jogador brasileiro, ele sempre foi instintivo, irracional. Não dava para ser aquela loucura desordenada que a gente tinha, mas também não dá para ser essa aula de matemática. Né? Gostou mecânico, né? E não é a nossa característica. Porque tem uma coisa no futebol mundial que mudou muito. Nos últimos 30, 40 anos, a miscigenação na Europa foi muito grande. Então lá nasceu um novo jogador. Não é mais aquele grandão, forte, cintura de ovo que só obedecia taticamente. Hoje, características, principalmente da África, alguma coisa da Ásia, criaram um novo biotipo de jogador europeu. Você vai ver jogo de europeu contra sul-americano, os caras são grandes, são fortes e têm habilidade. E eles têm o que acho que todo mundo achava que faltava pra gente, que é a capacidade de organização.
Então a gente sempre sai de um extremo para o outro. E esse que é o problema. A gente saiu de um extremo desorganizado para querer ser extremamente organizado. E eu acho que não vai funcionar. Mas, como eu disse, o jogo é jogado. Uma coisa maluca, cara, como é que uma seleção que é 4 vezes campeã do mundo, fica 3 vezes fora da Copa? Eu ia citar isso da Itália. A Itália. Isso é uma loucura, cara. Mas onde está a origem disso? Campeonato, a década de 90, o melhor campeonato era o italiano. Crescemos assistindo na Bandeirantes. Silvio Luiz, Luciano do Vale, Lancelotti, Giovanni Bruno, Todo domingo. com prato de macarrão na mesa, no sofá, você mastigando, porque você não queria perder. O almoço era condicionado ao jogo. Né? Você almoçava antes do jogo ou depois do jogo. Você Durante. pegava a receita do Lancelotti para fazer no fim de semana. Exato. Você Bons viu- tempos. Você vê o perigo que a gente está passando. Se você olhar esse campeonato italiano da década de 90, era o grande campeonato do mundo. O que é a Premier League hoje, o campeonato inglês. Mas teve jogo decisivo do campeonato italiano que tinha um italiano em campo. E agora a gente está vendo, na Série A do brasileiro, a gente tem mais ou menos 1.500, 1.600 jogadores disputando. A gente já tem 250 estrangeiros. A Inter de Milão foi campeã em 2010. O Materazzi entrou no final do jogo para ser o único italiano em campo. A conta vem porque o que acontece? Não é uma curva acentuada, é uma curva lenta. Olha a Itália. Praticamente 2 décadas de insucesso no que diz respeito a chegar a uma Copa. Pô, perdeu para Macedônia do Norte, velho. É pra Bósnia agora. Agora para Bósnia. Então, cara, assim, é tudo uma consequência, uma construção. E o problema é que a gente só age quando a coisa tá quer trocar a fechadura quando já levaram tudo que tinha dentro da casa. E nisso você vai perdendo essa cultura do futebol, né? Porque são 3 Copas aí, é praticamente 15 anos sem a criança ali ver o time na Copa. Né? O Donnarumma não vai jogar uma Copa, cara. Um dos melhores goleiros dos últimos tempos, cara. Ele não vai pisar na Copa do Mundo. E olha que loucura, o Roberto Baggio fez um estudo e entregou para a Federação Italiana, já tem uns 10 anos mais ou menos. E ele citava todos esses pontos. Os caras ignoraram. Aqui no Brasil também, a gente, se não se cuidar, vai chegar nesse ponto, porque esses 250 estrangeiros que tem no Campeonato Brasileiro, eles não estão aqui obrigatoriamente pela qualidade, né? Tem uma questão econômica também. Você troca um jogador brasileiro que é um pouco mais caro por um jogador paraguaio um pouco mais barato da mesma posição. A loucura é essa. Eu entrevistei na Rádio Bandeirantes o presidente do esporte. Ele falou justamente isso. Eu vou contratar um reserva do Corinthians, o cara me pede 600, 700 pau pra jogar. Aí eu vou no Peru, pego um cara mais ou menos parecido, pago 100, o cara vem rindo. E ainda se joga em todas as divididas. E olha a gravidade da situação que a gente não tá percebendo. Porque a roda do negócio, ela tá preponderante sobre o próprio negócio. Então, o mais importante não é o jogo, não é o jogador, é fazer o dinheiro girar. E isso é perigosíssimo. E tá claro que não tem solução. Como um time como o Botafogo tem 3 bi de dívida. Corinthians 2. O Corinthians ainda deve 3, mas gera 1,5 por ano. E o Botafogo? O Santos, o São Paulo. Tira 4 de 20 times da Série A, deve ter 4 ou 5 que tem a situação financeira equilibrada. Eu acho que o maior problema, inclusive do jornalismo esportivo, esqueceram que atrás da camisa tem gente. Sim. Embaixo da camisa tem gente. E a gente vai voltar para a parte científica. Com 19 anos, o cérebro não está formado. O cara não está pronto para encarar as mudanças que a vida dele entrega. Quem é jogador. Não tem nem como a gente fazer paralelo, mas vamos lembrar da gente com 19 anos. Cara. Qualquer proposta de qualquer dinheiro, eu ia ficar maluco, porque não tinha nem discernimento de pensar no futuro. E daí é o que eu sempre falo, né? Que brincam das cobranças que fazem. A gente, em 98, viu o Ronaldo com 21 anos ser cobrado, ser chamado de amarelão, que não... Cara, 21 anos, cara. Não, e assim, hoje o jogador de futebol, ele é avaliado pelo que ele ganha. O problema é uma discussão muito mais séria na sociedade. Porra, o cara ganha 2 milhões por mês, ele não pode ter dor, não pode ter depressão, não pode ter problema. Sim. Ah, mas eu acordo às 5 da manhã, pego um ônibus lotado, levo 3 horas para chegar no trabalho, mais 3 para voltar e ganho um salário mínimo. Onde é que está o erro? É quem ganha o salário mínimo
que tá errado. Não é o cara que ganha bem porque nasceu com dom, desenvolveu e tem uma aptidão rara. O problema é só... Mas o que o brasileiro faz, a maioria? Por causa da necessidade de sobreviver. Não, o dele tem que abaixar, não o meu subir. Não, Então é uma questão de enfoque. E o problema acho que é Isso desumaniza nessa relação torcedor-jogador. O problema acho que é mais cultural do brasileiro, que avalia isso, que fala, não, se ele ganha muito bem, ele não pode ter problema, porque quem tem problema sou eu que ganho pouco. Isso, porque esqueceu que embaixo da camisa tem gente. Então, recentemente a gente teve o episódio do Tite lá, que 90% dos corintianos condenaram. Falam que é frescura, exatamente. Depressão. E eu conheço muito amigo meu, médico, que também se posicionou assim, e eu acho que na verdade ele foi muito corajoso de trazer isso a público, porque ele podia simplesmente falar, quer saber, não, tô de boa, eu quero aguardar um emprego lá fora, só que não, ele foi, expôs o problema dele, foi julgado, massacrado, e quantos outros, talvez, o Neymar recentemente expôs, que Disse tava isso, fazendo terapia, mas são vários jogadores, o Neymar, o Neymar Alisson não, mesmo. O Alisson. o Alisson, um centroavante magrinho, que me fugiu o nome, jogou no Corinthians, no Nilmar. Internacional, Nilmar. Nilmar, ele parou a carreira dele O por depressão. Richarlison falou agora, recentemente. Não, recentemente a O gente teve Adriano. o goleiro do Santos, que tava jogando mal, sendo cobrado, daí foram descobrir que o pai dele tava morrendo e morreu, Sim. e a galera ainda... Eu ainda vi jornalista falar, não, eu não vou comentar muito Mas aí eu vou te falar, hoje tem uma diferença muito grande entre jornalista e influenciador. não, esse era Tem o jornalista não, profissional. Então, aí a gente vai entrar numa discussão mais séria. Porque o que é no jornal, o jornalismo esportivo perdeu força, devagando a nossa conversa, o jornalismo esportivo perdeu força por quê? Não, mas a nossa conversa, assim, a gente tem uma pauta, mas se a gente não quiser voltar na pauta, fica tranquilo. Até A coloco ideia para daqui é reflexão de vocês. O jornalismo esportivo ele perdeu relevância por quê? Primeiro que acham que a opinião é mais importante que o fato. É o fato que gera opinião. Então acham que o que as pessoas falam é mais relevante do que o que aconteceu. E tem outra coisa, hoje em dia tem que ser tudoísta, clubista, bairrista, setorista, né? Saca? Cadê a isenção? Então, tudo isso está se misturando, a gente está num roda-moinho, cara, que está misturando tanta coisa, e só quem está perdendo é o futebol, cara. Por isso que a gente está com essa Copa do Mundo começando, e tá todo mundo com medo, cara. Com medo de passar um vexame. Talvez, não sei se vai ser pior que o 7-1, mas precisou cair na primeira fase, irmão. Não cai porque caiu num Não grupo cai, também é. muito propício. Por isso, deu Perder sorte. pra Haiti, meu Deus. Não deu sorte. Mas não Mas pode se perder surpreende Escócia e com Marrocos. Escócia e Marrocos, Né? cara. Cuidado com Escócia e Marrocos. A Escócia É que vai o terceiro lugar, vai A também. Escócia também. Né? E o Haiti tá formando um time, tá? Eles viram o exemplo de Curaçao, que foi buscar uns caras que é filho de Curaçao, Sim. filho de holandês. O Haiti tá preparando 2 surpresas pra Copa. 2 jogadores que não jogaram a eliminatória que vão entrar agora. É o Dr. Rodrigo aqui. Vai Eu participar, falei, a gente devia ter ido pra Curaçao tentar participar do sorte time de jogar a Haiti Copa. lá. Uma coisa que você comentou da época lá de Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, que havia esse respeito e essa quase uma intimidade, mas algo profissional. Você acha que isso... E daí você fala, não é nada a ver. Essa coisa se perdeu hoje porque talvez os jogadores sejam menos maduros ou um termo mais popularesco, eles são mais moleques que a galera naquela época ou não tem nada a ver? Não. Vou te dar um exemplo disso. Primeiro que a imprensa perdeu a importância que tinha. Hoje também o cara tem uma outra maneira para se comunicar, que é a possibilidade da rede social, virou uma ferramenta para ganhar dinheiro também. Cara, e assim, o jogador, você vê nunca numa questão de maturidade. Na época dessa rapaziada, quantos batiam e voltavam? Hoje são poucos que batem e voltam. Saem mais jovens, tudo. Então, não dá para dizer que o jogador de hoje é mais maduro que o daquela época. Não é. São N circunstâncias, por isso que é barato. Todo mundo quer uma resposta única, mas não é. É uma coisa multifatorial. Então é muito difícil. O jogador hoje, ele é mais distante. Porque a gente via o treino, sentava... Pô, tinha época na CBF, cara, eu era moleque, eu ficava mais ouvindo do que falando. Pô, os caras lá em cima, os caras ficavam tão de saco cheio de estar lá na concentração. Os caras desciam a escada a pé lá, sentava, ficava conversando. Acabava o treino, sentava no gramado lá com os caras. E ficava conversando, velho. Trocava ideia. Os caras se dizem os jogadores. Os jogadores, o técnico, dependia do dia, descia lá e ficava lá.
Que legal. Era uma puta loucura, por exemplo, na Copa de 98, cara, assim, eu juro que o Zagallo era um monge, cara. O que acontecia? Conforme vai andando a Copa e vai afunilando, o Brasil já começa com 100, 150 jornalistas. Fora a nossa galera, o resto do mundo tá lá. E aí, conforme vai afunilando, vai aumentando. Chegou na época, quem estava na semifinal e na final, chegou a ter 600 jornalistas lá. E aí, o que aconteceu? A Bandeirantes uma vez pegou uma caixa acústica para ver se esvaziava aquela galera. Era o Nelson Garrafão, o coordenador. Ele pendurou uma caixa acústica ali. E aí os jornalistas, principalmente o pessoal de rádio e de jornal, ficavam ouvindo as perguntas que a gente fazia para os caras. Porque como a gente transmitia o treino ao vivo, assim, era o campo aqui em Oswaldo Ferrier, e aí tinha um monte de grade que fazia assim, os salgadores saíam e entravam para o vestiário. Eu ficava numa ponta, Oswaldo Pascoal no outro, então os caras iam passando e todo mundo dava entrevista. O Zagallo, o bicho parava quase de 1 por 1. Acabava o treino e ficava 2 horas ali. Loucura. A Rádio Xiririca da Serra, com todo respeito, o jornal lá do fim do mundo, ele atendia. Hoje, é isso que eu falo, radicalizou. Hoje ninguém quer falar com ninguém. Então a gente criava um vínculo diferente. A gente tinha uma relação. Fora os clubes, cara. Porra, é o dia inteiro. Treino, jogo, infernizando os caras. E os caras que saíam mais cedo, mais tarde, já tinham convívio com a gente aqui. E os caras que estavam lá fora já conheciam a gente quando a gente voltava. E outra seleção eram os mesmos, cara. Era um time, eram sempre, me lembro, era eu, Mauro, Tino, o Eric depois de televisão. Tinha mais um ou outro, o Petri, o Ceará, uns caras mais antigos que cobriam seleção. Aí tinha a galera do jornal, a galera de rádio, sempre a mesma galera. Cara, hoje ninguém sabe quem é quem. O que você pensa no Neymar? Momento dele, Copa do Mundo, seleção, a chamada Neymar dependência, né? O que acontece? Não, eu acho que não existe Neymar dependência. Existe um bom jogador que pode voltar a jogar bem. O que acontece, cara? Os negros vão ficar bravos comigo, mas eu falo isso na TV, falo na rádio, vou falar aqui também. O brasileiro não gosta de brasileiro de sucesso. É difícil. Pelé foi criticado, Ronaldo foi criticado, Ronaldinho Gaúcho foi criticado. Não vou nem falar do que chamavam os caras. O Rivelino foi criticado. Senna. Entendeu? Senna. Rubinho Barrichello é o maior exemplo, irmão. O cara que mais participou de grande prêmio. E o cara que é chacota, velho. O Filipão ganhou Copa do Mundo. O Parreira ganhou Copa do Mundo. O Zagallo ganhou. Os caras são execrados, velho. O brasileiro não gosta de brasileiro. O que está acontecendo com o Neymar? Vou voltar naquela história. As pessoas têm raiva, não é do sucesso do cara, é do insucesso que elas têm. Porque hoje no Brasil sobrevive, mano. Então essa que é a loucura. E o Neymar, e a gente sempre quis, cara, que tivesse um herói e um vilão. A história do Brasil, alguém tem que resolver pra gente. Por isso que a gente tem uma tutela tão grande. Né? Não vamos entrar em política aqui, não é essa a ideia, mas a gente tem uma tutela sempre do governo pro povo. E isso se transporta para o futebol, que é o maior espelho da sociedade brasileira. Futebol é desorganizado, futebol é quebrado, futebol deve, o futebol precisa de ídolos. Precisa de um Messias ali que vai resolver. Como a gente procura um Messias, a gente não governa o país por ideias. Então, o que acontece? O Neymar, ele dá, de repente, as pisadas de bola nele, que dizem que eu não posso falar porque Exatamente. Eu não vejo, eu só leio e ouço, então eu só falo o que eu tenho certeza. O que acontece? Então ele é o reflexo, o sucesso dele é o contraponto do insucesso das pessoas, porque ninguém vai cobrar de quem deveria cobrar. Se cobra de um cara que de repente ele pode me trazer uma alegria que ele não está querendo me dar. Quer ganhar uma Copa, quer ganhar um jogo, quer ver um jogo legal. E tem uma coisa que... Será que ele quer ser o super-herói que a gente deseja? O Ronaldinho Gaúcho não quis, foi embora antes. O Adriano foi embora antes. Pô, ele não pode também? Ele só quer ser um jogador. Se ele quiser, não estou dizendo que ele me falou isso. Então é a minha leitura do negócio. Ele só quer jogar bola, viver da grana dele, se divertir do jeito que ele quer. Mas não, nós queremos que ele seja um exemplo de tudo, uma referência, um Dionísio, um Apolo, político, de tudo, econômico e tal. Então, olha a carga que se tem para cima, porque em qualquer lugar do mundo, irmão, um jogador como o Neymar, os caras iam estar torcendo para ele ficar legal e ele disputar uma Copa. Não, que é o que tem acontecido com os outros países, né? Os outros
Então, jogadores, jornalistas, você vê, eles torcem pro Neymar estar Lamentando. na Copa. E... O Messi, até ganhar a última Copa, ele era execrado na Argentina, Messi chegou a se brother. aposentar da seleção Porque não por aguentava falta de mais apoio, encheção de exatamente. saco. Então, a leitura que eu tenho é muito particular. Porque eu tô colocando aí os anos de experiência que eu tenho no futebol. Conheci o Neymar moleque, minha primeira entrevista com ele, acho que ele tinha 17 anos. Tive um longo convívio de seleção brasileira no Santos, profissional, dentro do campo, num CT, em viagens de seleção. Então, eu acho que ter o conjunto da obra é muito mais amplo se ele merece ou não merece para a Copa. Eu acho, se ele tiver condições físicas de jogar, não de jogar os 90 minutos... Bom, vocês são médicos, de novo vou repetir. Outro dia eu entrevistei um colega de vocês que disse, quem tem o tipo de cirurgia que ele teve, de LCA e menisco junto, no máximo são 30% que voltam igual. O resto vai ter que se adaptar, jogar de uma maneira diferente. As pessoas não levam isso em consideração. Vou voltar à Copa de 2014. Teve um treino da seleção, a gente estava em Teresópolis, e eu tinha uma boa entrada com o Filipão e com o Parreira. Aí tô eu, o Filipão, o Murtosa, e eu não sei se o Carlão estava lá, o preparador do goleiro para CDL, estava eu e a Paloma Totti. Aí eu tô conversando com os caras, eu falei, meu irmão, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são 2 campeões do mundo, cara. Se isso der errado, só vão lembrar disso. Aí os caras falam, meu, não tinha como falar não. Porque queira ou não queira, vestir essa amarelinha que você tá usando, meu irmão, porra, é um privilégio, cara. É uma convocação mesmo, né? É uma coisa do íntimo, do ego. Cara, eu tanto tempo no futebol, você não tem time mais. Eu gosto de ver jogo, um bom jogo. Mas a única coisa que me emociona, cara, que, pô, eu encho o olho de lágrima, quando vai começar o jogo da seleção, toca o hino, cara. Você tá no lugar, eu canto, me arrepio, meu olho enche de lágrima. Eu imagino o caboclo lá dentro, cara. É brabo. É por isso que eles querem ir. Mesmo sabendo que pode... Por isso que quando o Pelé não quis jogar 74, quase mataram ele. E ele decide, porra, eu vou sair na boa. Já joguei 3. Que jogar 3 naquela época era um absurdo. Hoje joga 5, joga 6, joga 4. Naquela época não tinha. E ele ganhou 3, ninguém ganhou mais que ele. Então, é uma coisa que não dá pra explicar. É como o exercício da medicina. É um chamado, cara. Você presta um juramento. O jogador de futebol ele presta um juramento pro povo que ele vai fazer o melhor e vai ganhar. Não é um juramento declarado de Hipócrates, sei lá como vocês fazem. É a mesma coisa que olhar jornalismo, você também faz um juramento lá, aquela, né? Tem umas diretrizes ali. Mas qual que é a diferença? O da medicina, você está mexendo com vida, com gente. O futebol está mexendo com gente, com vida. Então os caras têm um juramento implícito, não declarado. O futebol tem um monte de regra não escrita. E essa é uma delas. Ninguém vai para a seleção brasileira para fazer corpo mole, irmão. Todo mundo quer estar na seleção brasileira, mesmo que vá mancando. Porque, cara, é algo sublime, diferente. O futebol na nossa sociedade, ele é muito mais que um jogo, cara. Ele é a razão de ser. É uma razão que move as pessoas. É motivo de orgulho, cara.